Seja bem-vindo a mais um episódio do Médico Celebridade Cast. Eu já estou com um convidado especial, o oftalmologista, Dr. Gustavo Arruda, para falar de um tema que vocês sempre pedem, que a gente já até falou aqui no Médico Celebridade Cast, mas dessa vez com um viés um pouco diferente. A gente fala sobre IA de uma maneira corriqueira, afinal, IA ela já é uma realidade, ela já impacta a tua vida pessoal e também a tua vida profissional como médico. A grande questão é, será que a IA veio só para ajudar médico ou veio para substituir esse médico? Falado isso, eu quero falar hoje sobre um tema um pouco diferente do que aquilo que a gente tem falado sobre IA, que é como que um médico pode usar IA no dia a dia dele no consultório para várias camadas, para melhorar diagnósticos, para usar no marketing, também para conseguir ter uma gestão e um controle melhor de dados dentro de um consultório. E aí, para a gente falar disso, eu não preciso trazer um especialista de IA, mas sim aquele médico que eu sempre falo que todo médico ele tem um pouco de cientista, mas tem alguns que levam isso um pouco mais a sério e aceleram forte nesse seu jeito de cientista de ser. Aqueles que querem descobrir por conta própria como fazer as coisas. E é o caso do Dr. Gustavo Arruda, que está aqui presente comigo no podcast e que tem utilizado IA no dia a dia dele e de uma maneira não só contratando IAs, mas sim ele mesmo criando as soluções para ele, ou seja, esse cientista. E assim como você, um ser humano e um médico assim como você, que está do outro lado, tem feito isso, por que não você fazer também? Então nesse episódio nós vamos explorar, né, Gustavo, aquilo que você tem feito. Meu amigo, se apresente aqui e traga para mim o como que a IA pode ajudar um médico no dia a dia. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Vitor. Tenho a agradecer aí você por um convite aqui de participar do podcast. Vai ser uma honra. Espero poder ajudar os colegas aí a utilizarem mais a IA no seu dia a dia, no marketing, na gestão. E a gente tem que pensar que hoje toda empresa é IA first, né? A gente já tem que pensando na inteligência artificial, um método para ajudar e até evoluir e passar para o próximo nível. Eu fiz graduação na Unifor, fiz oftalmologia pela UFC, que é a Universidade Federal do Ceará. Eu fiz minha especialização lá na Unifesp e também fui contratado CLT, né, pela USP Ribeirão. Então, eu tive uma grande jornada aí de especialização até que eu voltei para Fortaleza e iniciei meu trabalho como oftalmologista, operando cirurgia refrativa e catarata, que são meus nichos. Meu nicho dourado mesmo é a cirurgia refrativa, com o objetivo de chegar na liberdade visual, né, o paciente ficar sem óculos, né? Falando um pouco, antes de começar a IA, queria falar um pouco, agradecer pela mentoria. A mentoria foi uma virada de chave na minha vida, até 2024. Apesar de a gente não viver de plantão como oftalmologista, né, a gente tem sempre aquela variável do mês, dependendo da qualidade de cirurgia ou não. Mas eu, apesar de uma boa formação, nunca sabia como atrair nossos pacientes. Então, 2024, eu tinha 900 seguidores, aí quando a gente chegou em 2025, depois da mentoria, hoje eu vou fechar isso, se Deus quiser, no final do ano, com 10 mil seguidores e seguidores qualificados para atrair consulta e cirurgia. Então, para adquirir todo esse conhecimento, essa estratégia, esse método que o marketing exige, né? Quer lembrar, a gente tem que aprender fazendo, né? Learn by doing. Vocês têm que aprender isso, é muito importante. E aí teve esse boom nas IAs, eu comecei a estudar e ver bem a parte de marketing de IAs. Então eu tenho hoje 3 IAs, que é a do Google, que é o Gemini, o Cloud, que ele é o mais criativo, que cria os meus roteiros, e o próprio ChatGPT. E no ChatGPT eu criei meus agentes. Eu tenho um agente de marketing, eu tenho um agente de growth, tenho um agente de gestão e tenho um agente que pega todos os meus dados dos meus dashboards, a partir dos dados que vêm, né, dos leads do Google e da Meta, e a gente faz todo ali, a cada 15 dias eu pego esses dados e peço para ele fazer uma gestão para a gente saber onde eu posso melhorar, onde a gente vai apertar mais, onde a minha SDR vai agir mais. E aí eu me interessei, gostei disso, e acabei, cada vez fui evoluindo para o próximo passo. Cheguei a criar um e-book tudo feito por IA também, né? Mas a gente aí usa várias IAs para chegar nesse e-book. Então eu criei um e-book, e esse e-book eu utilizei as principais objeções dos pacientes,
O nome do e-book é Tudo sobre Cirurgia Refrativa em 7 minutos. Então, até isso é marketing, viu, pessoal? 7 minutos. Eu ia botar 6:57. Que título bom é esse, meu cara? Que coisa linda. Então, aí botei lá eu criei uma automação, passei meu social seller pelo ManyChat, que a mentoria ensinou vocês. Então, o paciente já entra, já tem já recebe um acolhimento meu, né? E aí o paciente bota para ver seu presente. Ele clica e vem esse e-book, para ele já dar uma esquentada nesse lead, e ele já tem mais ideia, mais ou menos, do que ele vai precisar ou vai ajudar. E nesse e-book eu já coloco minha provas sociais de mensagens que pacientes já me encaminharam pelo Google ou pelo Instagram. E aí tem frases para eles lerem e terem um pouquinho mais de conhecimento e segurança para partir para a próxima fase. Muito bom. Olha só, você já trouxe um compilado do como que você está utilizando o IA em vertentes diferentes dentro do próprio negócio. Então agora eu quero aprofundar. Eu, recentemente, fiz o último encontro do Mad Boss, né, do meu Mastermind, e o tema foi IA. Então a gente levou a maior academia de IA do Brasil, um representante deles para a gente conversar. Eu abri o evento dando uma palestra de IA, eu mostrei alguns agentes que a gente disponibilizou tanto na mentoria quanto para os membros do nosso Mastermind ali do Mad Boss sobre IA. E onde eu quero chegar com você, Gustavo? Quando eu trouxe para eles que o médico ele não está explorando praticamente nem 1% do que a IA pode oferecer para ele no dia a dia, como gestor, como marketing, como comercial, como growth, como desempenho, até como médico mesmo no dia a dia, ele não tá aproveitando nada. Por quê? Porque, primeiro, muitas vezes não tem tempo, mas muitas vezes ele não está querendo buscar essa informação e ninguém no consultório dele tem essa cultura de IA. Então, só para você ter uma noção, Gustavo, o que eu fiz ali? Eu criei um agente, poxa vida, 14 anos treinando médicos, pelo menos uns 11 anos treinando secretárias em comercial 1, comercial 2, a tanto fechar consulta, depois fechar orçamento. Então vamos pegar comercial 1, fechamento de consulta. A gente tem playbook, né? Tem script, tem rotina de secretária de comercial 1, a gente tem como que ela quebra objeção, ou seja, eu tenho lá uma base de dados muito grande. Eu também tenho uma agência de marketing que a gente faz campanhas, a gente faz tráfego para os médicos e nessa agência a gente tem a opção deles contratarem a secretária remota. Ou seja, a gente tem muito material. Aí o que eu fiz? Compilei esse material dentro do Maiá, criei todo um playbook de conversão para a primeira consulta, coisa que eu já tinha na cabeça como que era, mas a partir desse material fiz toda a compilação. E aí criei um agente dentro da nossa plataforma da mentoria, no qual uma vez por semana, se o médico quiser, ou a cada 15 dias, ou uma vez por mês, eu sugiro uma vez por semana, a secretária tira print de algumas conversas que ela teve no WhatsApp e sobe nesse agente. Esse agente analisa e traz para ela um treinamento ali na hora sobre oportunidades que ela deixou na mesa, quebra de objeção que ela não quebrou, porque tipos de conversa que gerariam mais conversas relacionais do que só transacionais. Ou seja, fica treinando a secretária ali na hora. E o principal, enquanto ele treina a secretária de um lado, ele dispara para o médico um reporte de desempenho dela, falando, olha, ela precisa melhorar nesse ponto, depois de feito toda a análise. Isso aqui é só um exemplo. Ou seja, quando eu trago isso aqui, a gente pode usar IA para te ajudar a gerir, te ver os dados? Pode. Para te ajudar a ser o melhor médico, você coloca ali alguns exames ou algumas características, uma transcrição de consulta, ela te ajuda, fazer ali no prontuário, te dá uma melhor resposta. Bom, te ajuda a ser o melhor médico? Te ajuda. Te ajuda a ser o melhor gestor? Te ajuda a fazer marketing? Te ajuda. Mas te ajuda até treinar o teu time. Agora vamos fazer um brainstorm aqui. Onde é que você está vendo que seus colegas não estão enxergando a criação de agentes ou até utilizar IAs, mas algo fora um pouco mais da caixa, igual eu trouxe aqui treinamento de secretário, igual você trouxe. Você tem ali a tua IA de growth, você tem a tua... O que a gente pode explorar nesse mundo? Pronto. Para vocês terem ideia, eu não sei se... Às vezes o médico, a gente é muito focado ali na medicina, no técnico, né? Eu digo isso porque eu tenho o Gustavo de 2024, que era aquele cara lá altamente estudioso, técnico, mas não tinha uma visão de gestão, de marketing, que a sua mentoria, Vitor, só tenho a agradecer, foi uma virada de chave totalmente, eu consegui ver onde eu tenho que
melhorar, aprimorar. E hoje, cara, se eu tiver ali na esquina, eu consigo trazer paciente. Então, Que pra maravilha. você ter ideia, teve mês que eu tive 1.100 leads, cara. Nossa. 1.100. E outro mês passado foram 857, se eu não me engano, sabe? Posso errar um pouquinho aí, 850 e poucos, né? E aí, uma coisa muito importante, já vou chegar numa parte melhor ainda do storytelling aqui, viu? Vai ficar aqui pro final dessa fala. Ah, mas Eu passei, Vitor, por todas as partes que você pode imaginar. Então, eu era um cara muito cético, até ano passado, como eu falei. Então, eu comecei, cara, será que esse negócio de marketing funciona? Eu não tava na minha mentoria ainda, tá? certo. A minha esposa, que tinha um médico de celebridade, aí ela me mostrou e tal. Cara, isso não funciona, né? Aí eu estudei, cara, legal. Aí cara, vou testar. Botei lá para rodar eu contratei uma empresa na época, né? Ela fazia aqueles posts estáticos que a gente sabe que não funciona, né? Se não for você, a sua voz, criando aquele contato, aquela empatia com o paciente, com o lead, fica mais difícil. E aí ela trouxe alguns pacientes e eu era secretário, Vitor. Entre um paciente e outro, eu que respondia. Aí perguntava qual o valor, eu já respondia o valor. Aí, caramba, cara, chegou um monte de gente e não veio ninguém, eu tava fazendo errado. Cara, eu vou estudar o médico celebridade, que a minha esposa falou que tem um negócio de WhatsApp. E começou assim, cara, pra ter ideia, essa foi uma mosquinha. Cara, eu vou estudar essa parte de WhatsApp aqui que a minha esposa falou, que é o Vitor, que é muito bom e tal. Pronto, fui ver. Caraca, cara, tem uma ciência por trás disso tudo. Aí pronto, cara, eu comecei a engolir minha celebridade tudinho. E aí a minha conversão já aumentou para 10%. Aí, pô, funciona. O tráfego traz o paciente. E aí eu falei, cara, eu não tô mais aguentando. Chegava às vezes 10 e eu não conseguia fazer aquela conversa pra gente atrair lead, né? E aí eu era minha SDR, contratei um SDR e eu fiquei fazendo tráfego. Aí, complementando, hoje eu tenho um especialista de tráfego que faz toda essa parte pra mim, tendo um meu SDR. E hoje eu ainda sou o closer, que eu acho que isso é muito importante. O pessoal de casa, o closer, eu que fecho minha cirurgia, eu que passo, eu tenho Sim. meu paciente, eu tenho meu protocolo AXS, que é refrativo, de liberdade visual. Então, tudo isso eu consegui criar uma atração no meu Instagram. E isso aí eu fui aprendendo a estudar mais. Não só marketing, eu estudo marketing, hoje eu estudo gestão, estudo esses aprimoramentos com IA. Então, uma coisa bem disruptiva, Vitor, que é até contra-intuitiva. Pessoal, eu não sei nada de código-fonte para fazer aplicativo. Eu também não. Sei nem para onde é que vai. Mas eu tenho a IA e eu tenho minha cabeça para estudar, né? E aí eu criei um aplicativo que eu vou lançar agora no próximo ano, que ele consegue simular a visão do paciente que tem 1 de hipermetropia, 2 de hipermetropia. Eu tenho 2 de miopia. Ele consegue simular essa visão e eu consigo mostrar para o paciente de forma interativa. Ó, você tem 3 de miopia, olha aqui sua visão. Agora operando, a gente vai dizer que ela vai ficar dessa forma. Olha que beleza. E também para o Instagram, para ganhar mais autoridade e ser aqui um médico mais tecnológico, né? E uma coisa muito interessante, que o médico pode parecer coisa de vendedor e tudo, mas a gente tem que ter um pouquinho de vendas mesmo. Tem toda razão. E quando você muda essa cabeça, mas lembrando, não é vida no sentido de fazer mal ao paciente, tem que ser empático, tem que fazer coisa ética, tem que fazer a coisa correta. Se não tiver indicação para operar, não opere. Porque produto ruim, você pode ter um bom quantidade de paciente, mas se o produto for ruim, não vinga, tá? Você não vai ter um consultório premium, right? Então, tem que fazer a forma ética, sempre dentro dos bons costumes. Então, eu criei esse aplicativo e, antes de começar a simulação, ele pede o nome e o zap. Então, para isso, já virar um lead, a minha CDR já entrar em contato, ou você participou da simulação do Dr. Gustavo, o que é que poderia lhe ajudar? E faz toda aquela parte de convencimento que acho que o pessoal aqui da mentoria já está bem ciente da forma correta, quebrando objeções, sempre gerando valor. O mais importante é gerar valor antes de entregar alguma coisa. Você tem que ser interessante e não interesseiro. Esse é o mais importante. Poxa, Gustavo, perfeito, meu amigo. Você falou, basicamente, quando eu te pedi algo fora da caixa, o que você trouxe para a gente com o IA, isso eu confio muito, eu tenho usado. A IA, ela é um arsenal hoje. Qualquer médico que estiver ligado, ele vai entender que a IA ela pode ser disruptiva e criar um arsenal para ele de iscas
para ele pegar leads mais baratos para o comercial dele trabalhar, ou seja, para agendar mais. Vou dar um exemplo aqui para você. O último HiMed que eu fiz foi um HiMed disruptivo. Então foi um evento lá, quase 300 médicos estavam nesse último HiMed. Por que ele foi disruptivo em relação aos outros? Nos outros HiMeds a gente ensinava, então estava lá o slide, o médico tirava foto, ele anotava muito do que a gente falava, a gente dava alguns materiais, planilhas, e-books. Nesse último, a cada exercício ou alguns temas específicos ali, tinha um QR Code, esse médico escaneava esse QR Code, logo ele já abria um site, que ao invés de ser uma planilha, ele colocava poucas informações, trazia para ele gráficos, insights, trazia para ele apontamentos de melhoria no consultório, ajudava ele a tomar decisões mais rápidas, ajudava ele a ter um entendimento de perfil comportamental de time, de planejamento estratégico para o próximo ano. Resumindo, naquele evento o pessoal saiu de lá com uma disrupção. Só que pouca gente talvez notou aquilo, que eu tenho um time hoje, no meu time hoje tem 3 pessoas que trabalham só em desenvolvimento, né, nessa área de TI, pelo menos 2 estão muito focados em fazer essas ferramentas. Pouca gente que estava lá, talvez as pessoas ficaram encantadas, mas poucos talvez tiveram um entendimento. Poxa, eles fizeram isso aqui por IA e isso aqui não deu o trabalho que parece que deu. Não demorou o tempo que parece que demorou. Aí o que aconteceu? Saímos do evento, um tempo depois reunimos o time de marketing e falamos, poxa, quanto que a gente está pagando no lead do médico para entrar numa mentoria? X. Vamos criar agora uma isca diferente? Ao invés de chamar ele para ele ganhar um e-book, ou ao invés de chamar ele para ele ganhar alguma coisa, vamos falar que agora ele vai conseguir fazer um planejamento estratégico com poucos cliques dentro de um site que vai trazer para ele depois apontamentos, melhorias e tal. Beleza, colocamos. Agora vamos falar para ele medir produtividade de secretária. A gente criou um site só para isso. Então, como que você mede a produtividade da sua secretária? Então, ele coloca poucas informações, já dá para ele lá pontos também de melhoria e tudo mais. Resumindo, a gente conseguiu pegar muito mais lead de médico, mais barato, e ter o contato deles para o comercial trabalhar. Resumindo, o médico que estiver ligado nisso. E aí eu não digo, muitas vezes, para fazer apenas o que o Gustavo fez, a fazer o que o Vitor fez e tudo mais, mas quem estiver ligado, estudando um pouco, trouxer alguém, principalmente colocar uma cultura dentro de um consultório, trazer talvez daqui a pouco algum estagiário para ficar, porque não é uma aprendizagem tão complicada essa. Trazer um estagiário para ficar pegando ali das ideias e transformando isso dentro das ferramentas em sites, em programas, para pegar o contato. Então, se a gente for viajar agora, você já criou o primeiro. Imagina um paciente que vai fazer uma cirurgia refrativa, você começa a ficar, Gustavo, você começa a ficar desigual com seus pares, você começa a ficar muito à frente deles. Seus pares estão pegando o lead e falando, quer fazer cirurgia refrativa, deixa o teu contato. Você já está falando, clica aqui para ver como os seus olhos podem enxergar de uma maneira real se você fizesse uma cirurgia. Já você está tendo iscas do tipo, mande uma foto sua com óculos para a gente criar a sua nova versão sem óculos. Cara, dá para fazer muita coisa. Resumindo, quem tiver ligado nesse jogo vai começar a jogar um jogo desigual com os pares. Vai ficar muito à frente, você não concorda? Com certeza. O pensamento, tem aquilo que eu falei no começo, né? É IA first. Pessoal, a inteligência artificial veio para ficar e quem não já adentrar esse mundo, vê a quantidade de possibilidades que é possível de fazer com inteligência artificial, vai ficar para trás. Né? Desde fazer slides, fazer aplicativo, como eu falei. Eu estou pensando até em fazer um aplicativo de pós-operatório, Vitor, que a pessoa bota o que é que está sentindo, óbvio, sempre com o médico atrás, ela manda lá mais ou menos o que ela está sentindo, quais os colírios que ela está usando, aí ela vai dizendo os horários para estar usando, porque depois do pós-operatório usa uma quantidade de colírios, então tem que ser bem regradinho o horário. Então eu já estou pensando em criar uma para colocar para o paciente ficar botando lá os colírios que ele vai usando e tirar todas as dúvidas dos colírios que ele vai usar, que é uma ideia boa. Outra coisa, dentre as IAs, cara, o Claude é um dos mais criativos, assim, para criar roteiro, vídeo, com o ChatGPT também, nesse sentido, são os melhores. Aí eu criei agora, e assim, eu sei se você já assistiu o MrBeast, né, o maior youtuber, faz o marketing para ele, o cara vende chocolate faturando 200 bilhões de dólares aí no ano com esse chocolate dele. Aí eu fico pensando, cara, sempre assim, cara, o que é que eu posso melhorar, o que é que eu posso melhorar na minha
na minha medicina para eu poder, pô, ter essa audiência, esse lead. E aí uma ideia foi que o MrBeast ele faz como se fosse programas, então o cara sempre quer acompanhar ele. Aí uma ideia, até vou perguntar a tua ideia aí, que eu falei que ia fazer, né? Aí eu pensei, eu tenho meus vídeos que é para atrair lead, né? Os nichados, aí eu tenho nichos para esportistas, eu tenho um nicho para mulheres, eu tenho um nicho para gamers, então eu segrego o meu. Ah, é? Só traz pra mim na refrativa o esportista, gamers. Por que que isso é um nicho que tem relevância? Sim, seguinte. Porque quando você pega só. Eu comecei colocando dos 18 aos 60, tá? Certo. Olha a linha no começo, né? Lembrar, pessoal, tudo é tentativa. Às vezes a pessoa quer fazer um criativo, um vídeo e acha que vai bombar. O seu objetivo não é fazer vídeo viral. Ah, se tu tiver um viral, ótimo. O seu objetivo não é fazer vídeo viral. É você estar presente lá, fazendo seus vídeos, sendo constante. Não adianta tu fazer um vídeo perfeito achando que vai ser viral, porque muitas vezes não vai. Aquele vídeo que tu menos imagina é o que vai ser viral, tá? Então, eu mandava 18 a 60. Então, tava chegando muita gente com 50 e tantos anos, que é mais para catarata do que para refrativa. A minha base ficou boa, mas como meu nicho é só refrativo, que até os 45 para 50 no máximo, aí eu diminuí a idade, porque tava chegando catarata também. Mas eu quero aumentar o volume de refrativa primeiro. Depois que eu chegar no volume que eu quero, aí eu abro para o pessoal da catarata. E até porque o algoritmo não ficar estranho, né? Porque se eu for. A refrativa é para o jovem e a catarata é para o idoso. Se eu for jogar o meu algoritmo para Sim, sim. as duas pontas das idades, o meu algoritmo vai falar, pô, ele é para gente jovem que eu vou trazer ou gente idosa? Sim. Você não causa inteligência ali. Pronto. O objetivo é criar inteligência no algoritmo para ele saber quem é o meu MQL, meu lead mais qualificado que vai gerar a cirurgia refrativa. Por isso que o meu CRN, ele tem uma API do Meta, então todo mundo que vai para a consulta, ele já ativa em si no Meta quem é o paciente ideal para ele. E dentro do meu CRM eu tenho também minhas automações lá, né, com a API do WhatsApp e tudo. Voltando aqui. Então eu percebi, Vitor, que alguns quando os marqueteiros vão fazer os infoprodutos, tudo, eles sempre nicham específico para alguma coisa. Certo. Tem o cara que criou aquele vídeo do pessoal malhando em casa, que bombou durante a pandemia, ele, é o Queima Diário o nome, se eu não me Sim, engano. sim. Queima Diário, já ouviu falar? Sim, o queima de ar, aí começou, até teve o queima de 48 que foi antes dele, teve o queima de 21 dias, é uma dessas vertentes. Aí o queima de ar depois vendeu para Smart, não foi? Isso, aí o Queima, foi isso, perfeito. Então assim, o Queima Diário, Eu conheço o sujeito, onde eu estou falando aqui, nesse exato momento, esse sujeito deve morar uns 5 quarteirões aqui. pronto. E anda de Ferrari aqui nessa avenida direto. Aí tudo na nossa vida é insight, cara. Uma coisa que eu aprendi com vocês aí, é tudo ali, é o pequeno, o cara dá uma, fala qualquer coisa, tu, putz, viu, isso aqui, ó. Aí eu tive uma sacada. Um vídeo que vendeu mais dele foi Mamãe Sarada. Aí como é que pode? Um negócio chamado Queima Diária, que é para a população toda, e o Mamãe Sarada foi o que ganhou mais. Porque tá nichado específico para as mães. Então é uma coisa mais específica. Aí então eu fazia no geral, né? A cirurgia refrativa no geral, né? Aí o que eu fiz? Eu botei criativos agora, eu criei 5 criativos de vídeo para esportistas. Aí o cara, pô, beleza, eu faço beat tênis, é mesmo, eu tô tendo essa dor e desse cara que ele tá me falando. Porque esse ponto é uma coisa muito geral, entendeu? Aí tem o dos gamers. Pô, se tu fizer cirurgia refrativa, tu vai ver melhor, tu vai jogar melhor. O Tiger Woods, ele fez cirurgia refrativa, cara. Ele tinha alta miopia. Poxa, Gustavo, se você tivesse me falado que você fez um criativo para jogador de tênis, o que acontece? Eu uso esse óculos, mas é 0,75 e 1. Não sei se nem dá para fazer refrativa, não sei se depende disso ou não. Mas eu jogando tênis à noite, eu tenho uma dificuldade enorme. A bola, quando ela tá próxima, que eu tô tendo reação. Então, olha só, se fizesse um para tenista, aí já teria uma cirurgia a mais. Eu botei beach tênis, porque aqui tá essa febre de beach tênis, né? Mas eu boto assim como esporte geral. Aí tem dos gamers, aí tem aquela mulher, a autoestima da mulher. Por exemplo, você não consegue fazer sua maquiagem na festa. Então, assim, isso tudo que a gente tá falando é para ficar bem claro ali para vocês que estão ouvindo,
que tudo é tentativa, né? O marketing é você tentar. Você tem que botar e ver se faz sucesso. Se não fez sucesso, vai para outra. Total. Testa 5 nichos, se sair um já é lucro demais. Você achou um filão ali, poxa. É isso aí. E você vai tendo mais engajamento, vai ter um público diferente da sua base. Entendeu? Com certeza. Essa era a ideia. E aí criei posts estáticos que eu jogo, 10 criativos estáticos que a gente joga, a gente vê, ó, jogo junto com o meu especialista de tráfego, a gente vê, cara, qual que performou melhor. Aí eu crio mais outros baseados nesse. Quando você faz isso vários meses seguidos, vem nos métricas. O mais importante, você tem que tratar seu marketing como um protocolo cirúrgico seu também. Eu já botei isso na minha cabeça. Por quê? Tem que ter um método que você vai fazer e tem que ter número. Tudo baseado em número. Ah, eu acho que esse... Eu tenho um lá, Vitor, que eu tive mais de 300 mil visualizações, né? Foi muito bem, performou bem. Foi o último que eu postei e foi o que eu achava que ia ser o pior. Que sou eu sentado, tirando assim, respondendo dúvidas da minha videomaker. Entendeu? Foi o que... E os outros que eu achei massa, cara, esse aqui vai ficar muito bom. Então, o que eu achei pior, que eu postei por último, que eu postei só pra postar, fez sucesso. O marketing, muitas vezes eu tenho essa percepção também. É muito contraintuitivo. Muitas vezes aquilo que você acha que vai dar certo, principalmente em relação a vídeo. Post estático, geralmente você já tem um caminho para fazer. Mas em relação a vídeo é muito contraintuitivo. Talvez você posta alguma coisa despretensiosa que dá muito certo, né? Perfeito. Eu tenho até uma dúvida para perguntar, Vitor. Manda bala para nós. Eu tive uma ideia, né? Óbvio, junto com minha IA, né? Meu assistente de ideias para Instagram, que é o Cloud. Então, vamos só antes da dúvida, é que bom. Você falou que você gravou um monte de criativo para nicho. Provavelmente você tem um agente de IA que fez os scripts desse criativo. Só que pelo jeito você tem um outro agente agora que é só para dar ideias, é isso? Isso. Ah, Isso. que maravilha. Eu tenho um José, que é o José das Trends. Eu chamo ele de José das Trends. José das Trends? É Trends, né? Trends Top. Sim. Então ele fica mapeando trend, se eu entendi bem, ele fica mapeando trend no Brasil e correlaciona isso com a sua área, é isso? Basicamente é isso. Para eu saber assim, o que é que tá bombando. Algumas coisas, assim, foge muito da minha área. Eu vejo que assim, não bate tanto. A maioria, porque é uma área muito específica. A minha é diferente do que, assim, do geral. Mas, quando tem uma coisa legal, eu posto. Ele dá a ideia e a gente faz. Mas, óbvio, tem que ter sua visão. Você não pode confiar cegamente na IA, né? Tem que estar ali o olho humano. A curadoria é talvez um processo importante. Isso. A curadoria. Sim, aí sobre a pergunta, Vitor. Eu voltando a ler o negócio do MrBeast que a gente falou, ele cria o Instagram dele, como o YouTube, como programa. Então, tu sempre fica querendo ver o próximo episódio. Vai, mais ou menos isso. Eu não fiz ainda. Eu vou fazer essa pergunta de primeira mão e até te dizer se eu tô indo no rumo ou não. Cara, eu pensei assim, se 80% do meu Instagram é ali mais nichado e os 20 a 30% eu dar valor pra, tipo assim, ó, você vai me seguir. Por que você vai me seguir, né? Ah, eu não quero pensar em cirurgia refrativa agora não, mas eu queria seguir pra ter algum valor. Aí o que é que eu pensei? Aí eu criei o Visão Sem Segredos. Aí é um programa que eu vou fazer sempre na mesma, como se fosse um jornal, entre aspas, sabe? Certo. Tipo assim, sempre vai querer o próximo episódio. Aí, o que é as ideias desse programa? Eu vou trazer a ciência por trás da liberdade visual. Aí eu vou pegar, tipo, um exemplo. O LeBron James. Se você não sabe, ele fez miopia. Tá? Ele tratou a miopia e hoje ele é o que é. Ele era míope, então ele não via nada, cara. Eu não conseguia nem ver a bola de basquete. Aí eu trago essas ideias e histórias sobre a cirurgia de catarata refrativa. Pra tu ter ideia, Vitor, olha que coisa legal. A lente que a gente implanta dentro do olho na cirurgia de catarata, ela foi descoberta na Segunda Guerra Mundial. Os pilotos da aeronáutica tinham os caças, aí os caças eles conseguiam voltar e quando levava tiro lá no vidro deles, estilhaçava e entrava dentro do olho. Esse vidro era de acrílico. Antigamente as lentes eram de vidro, era uma coisa bem assim, rudimentar, né? E às vezes nem botava lente, as mais antigas. E aí viu que esse material dentro do olho do paciente, durante muito tempo, não fazia reação. Não tinha nada.
Depois de 2 anos, o cara olhava, cara, tem um acrílico aqui dentro. Ah, porque eu era piloto. Aí percebeu-se que o acrílico não causava reação no olho. Hoje as lentes mais modernas são feitas desse mesmo material, pra você ter ideia. Aí eu queria saber o que é que tu acha desse programa, tu acha que faz Sei. sentido ou não? Eu acho que você vai ser o Serjão dos foguetes dos olhos, né? Você vai ser o cara que vai trazer ciência para os olhos. Eu acredito muito nesse formato, dependendo da sua didática e dependendo da edição que você vai colocar. Se cada episódio ele não for apenas informacional, um médico sentado com a mesma cadência, só falando, é uma edição by playbook de vídeo do YouTube de Serjão do Foguete, de alguns canais que a gente sabe que são famosos, só ligados à ciência no Brasil. Então, essa ciência com barra curiosidade. É quando o sujeito conta o porquê do caso de Dyatlov, o que isso tem a ver com a física, com a química, e com... Bom, começa a colocar alguns pitacos. Então, durante cenas, coisas visuais aparecendo, quebras... B-roll, né? B-roll. Se for muito bem editado, eu vejo que você não só vai conseguir atrair um público qualificado, que a gente está falando de olho, mas você também vai ter um canal com possível gente depois no futuro querendo investir, você pode crescer muito. Eu sempre falo assim que o dinheiro é muito assimétrico, ele está nos problemas que as pessoas não querem resolver. Porque você é um médico, falar de catarata, todo mundo está disposto. Agora, trazer ciência dos olhos, ter um canal mais bem estruturado, isso pouca gente teve essa expertise. O própria história do YouTube está mostrando que em qualquer país, seja o MrBeast, seja o Serjão do Foguete ou qualquer outro expoente, já tem um caminho aí. Por que as pessoas não estão seguindo esse caminho? Porque dá trabalho, porque não quer, porque... Eu acredito muito, eu iria nessa toada se fosse você. Mas, mais uma vez, se é para fazer bem feito. Eu não estou dizendo para a gente gastar rios de dinheiro com editor, não é isso. Mas pensar como se aquilo fosse uma empresa mesmo. Então é uma empresa, eu estou trazendo um editor, ele vai gerar um custo, eu tenho que ter uma cadência, o principal é isso. Se eu não tiver uma cadência de vídeo já no início, para esse canal ter uma atração, eu mapearia alguns collabs estratégicos, entendeu? De gente que já tem um outro canal grande. Olhando como empresa, colocando a energia necessária, eu não tenho dúvida que isso cresce, porque só essas 2 histórias que você me falou, eu já fico imaginando elas em vídeo e prenderia minha atenção. Imagina as próximas 20, 30, 50 histórias que você vai trazer em 2 anos, né? Pois é, e o legal, eu ia inicialmente lá no Instagram e depois, quem sabe, faz no YouTube. E uma coisa legal que, mais no futuro, né, se Deus quiser, vamos dizer, vai ter médico oftalmo que vai querer entrar no Instagram. Vai que eu faço uma mentoria também e já tem um total de player que já tá ali Exato, você já está conseguindo capilarizar em todas as áreas, com o paciente, com o médico, porque, querendo ou não, isso é um posicionamento diferente. O primeiro que fizer dá certo, o segundo, o terceiro já começa a cair, o 10º já não ganha mais nada. Se nenhum oftalmo fez, mais uma vez o primeiro a fazer, primeira pessoa a chegar no rio bebe água limpa, depois que a cidade está construída em volta, sobra só o esgoto. Muito bom. Gustavo, tem meu aval aqui, bora. Vamos voltar a IA. Traz um agente que você tem feito, que você tem utilizado muito de IA no teu dia a dia. Cara, no dia a dia eu uso muito o cara do Growth, né? E outra coisa interessante também, você pode criar, Vitor, uma coisa interessante, tá? Vamos dizer, diz aí aqueles caras americanos mais especialistas em copyright. Dan Kennedy. Bronson, tem um monte aí, né? Aí Sim. eu peguei 4 caras top, né? 4 caras top de copy. Sei, vamos pegar um que eu mais gosto, vai. Gary Bencivenga. Pronto, Gary Bencivenga. Tu pega o Gary Bencivenga e aí tu vai trazer tudo, ver na internet o que é que tem dele, como é que ele funciona, qual é o pensamento dele. A própria IA já vai atrás com a ti, vai saber mais ou menos como é que ele funciona. E aí tu bota teu nicho, tu bota teu público, tu bota tudo e tu vai criar como se fosse esse cara ao fazer tuas copy. Ele vai fazer da mesma forma do que o cara fez, entendeu? Muito E aí bom. eu peguei 4 desses caras, muito bons, e botei. E você meus especialistas de copy. E de VSL, né? Que é aquela carta de venda, se você quiser ali, que você bota o landing page para capturar link. Sei.
Aí eu criei uns 4 caras top, né, que faz essas coisas. Aí eu que fico conversando com eles. Pessoal, é o seguinte, tô querendo agora, a gente vai fazer 5 roteiros aqui, 10 criativos de copy. Queria saber um copy legal, nesse sentido, dessa forma, desse jeito que eu quero. Aí ele para e manda, ó, segundo o fulano vai ser assim, segundo o Beltrano é assim. O fulano escreveria dessa forma. Aí eu tenho visões diferentes, de especialistas diferentes de cada nicho, de cada área. Então, Maravilha. eu tenho, eu crio às vezes reuniões entre especialistas de uma determinada área para a gente ir discutindo junto, conversando, para ver, ô, fulano, não gostei dessa parte aqui, você consegue melhorar? Aí você vai até chegar numa que você seja boa. E lembrar, pessoal, tem que ser disruptivo, tem que ser contra-intuitivo, porque se for mais do mesmo, o público ele já vai só roletar, né? Então ali um scroll lá. Então os primeiros 3 segundos é fundamental. Tem que ter alguma coisa muito, assim, impactante aí para atrair um público. Eu sempre falo, viu, Gustavo, nesses primeiros segundos, tentar utilizar a visão mundana na construção de um roteiro. Como assim? Muitas vezes a gente quer falar, mas não usa todos os objetos, todo o cenário, tudo aquilo que o mundo traz pra gente. Então eu vou lá e falo, olha, vou falar o porquê que você precisa fazer cirurgia refrativa. Se eu for olhar, as pessoas vivem dentro do mundo e não o contrário. Qualquer coisa que eu pegar do mundo, se eu olhar aqui agora, eu tô vendo janela. Ó, eu acabei de olhar aqui, eu tô vendo uma janela. Por que não? Então, na hora que eu for gravar um criativo, será que toda vez que você vai olhar o movimento pela janela, você vai precisar colocar um óculos? Será que será que tua vida vai ser então trancafiada do lado de fora, do lado de dentro da janela, porque você não consegue enxergar o lado de fora? Sabia que você pode se libertar disso? Existe uma maneira, então eu faço uma cirurgia refrativa. Então, qualquer coisa, você me falar qualquer coisa do mundo, a gente usa como uma quebra de padrão. E as pessoas não prestam atenção nisso. Elas acham que o que vai quebrar padrão são apenas frases. Mas não, é mostrar objetos, é mostrar o mundo. Isso quebra as coisas. E aí eu tenho, quando você falou do teu agente, eu também tenho os meus agentes criados. Eu tenho um exatamente só para fazer roteiro de vídeo quando eu quero. E ele sabe que ele está treinado para fazer os primeiros segundos com uma quebra de padrão com um objeto, alguma coisa do mundo, que eu olho e falo pro médico. Fala qualquer coisa para mim, Gustavo. Qualquer objeto que você tá vendo, ou imagina um cômodo da sua casa e pensa num objeto aí. Fala alguma coisa aí que você imagina. O mouse. Mouse, maravilha, você tá falando de mouse. Então imagina, eu pego um mouse e falo. O problema do seu consultório é que você fica com esse mouse o dia inteiro olhando para a agenda e essa agenda cheia de buracos ou o paciente faltando. O que você precisa é um método que consegue não só lotar a tua agenda, mas lotar a tua agenda dos poucos e bons pacientes que vão te valorizar para você nunca mais precisar pegar um mouse para jogar paciência ou para ficar olhando se o paciente vai chegar ou não. Vou te apresentar minha mentoria CRM Black. Ou seja, eu mostrei um médico mexendo no mouse e falei isso aqui, entendeu? As pessoas não têm essa capacidade ou essa noção, então treinam um mero agente de IA para ele ter. Se você cognitivamente é fraco, não consegue imaginar a coisa, treina um agente de IA, ele veio para isso mesmo. O que que a turma não está entendendo? Cara, você é ruim de copy, você é meio fraco da gestão, você não tem rotina, você é ruim de qualquer coisa na tua vida. Treina o cacete de um agente de IA para ele te ajudar, pelo amor de Deus. Entendeu? Só isso. Só isso. Então, Cada vez você vai evoluindo mais e você vai aprendendo mais a evoluir seus agentes, ele vai aprendendo. Lembrar, o agente, o pessoal acha que eu quero fazer um agente. Não é assim, você tem que criar e ir conversando para ele ir aprendendo. Como o Vitor falou aí, ele pega. Por isso que ele pega. A gente pode pegar as reuniões. Se você quiser, Vitor, a gente pode pegar o Cloud e eu gravar eu posso criar o Dr. Gustavo Arruda, oftalmologista, cirurgião refrativo de catarata, na IA. Eu posso criar eu mesmo de a forma como eu atendo. Pego um Cloud, que é um gravador que tem IA dentro, e passo um mês para ele ver como é que eu faço minha consulta e jogo tudo na IA. Pronto, ela cria Dr. Gustavo Arruda. Então, qualquer pessoa, uma secretária quiser ou tiver dúvida, se ela mandar vai dizer que fosse eu. Para você ver o nível que você consegue fazer nas inteligências artificiais de hoje em dia.
Não, eu uso muito. Gustavo, segundo eu dei mentoria do CRM Black, né? Bom, você foi ali na mentoria CRM Black, você sabe que toda segunda-feira, a cada 15 dias, uma segunda-feira, tem mentoria comigo, que dura horas. A de segunda durou 3 horas e meia, nessa segunda. O Cloud fica ali enquanto eu faço a reunião. Te juro, 5 minutos depois da reunião, com um clique, ele já gera para mim todas as perguntas e respostas que teve naquele encontro. Então, o que foi perguntado, o que teve de resposta, a gente já alimenta o cérebro 2 do Vitor, que é o que vai fazer conteúdos, ou que eu tenho interno esse agente aqui, e a gente já manda para os mentorados tudo condensado. Aquele que não pôde ir na mentoria, ele manda um PDF com tudo que foi perguntado e que foi respondido de maneira condensada. Já teve vez, meu caro, de eu fazer uma mentoria dessa e ter mais de 130, se eu não me engano era 120, 130 perguntas que eu respondi em uma sessão de feedback. Então eu respondi mais de 120 perguntas em uma sessão só, e tudo condensado ali. Agora vamos além. O que a gente já está fazendo? Vou lá, tá o Cláudio ouvindo a minha reunião de feedback, o que você trouxe aqui poderia ser numa consulta médica, então ele tá ouvindo. E com a IA dele, com um clique, ele já criou todo o PDF de perguntas e respostas, joguei no notebook LM e ele já criou um podcast daquela mentoria de feedback que eu fiz e manda para os alunos. Um podcast de meia hora. Que quem não pôde ir, ele ouve um podcast ali, obviamente que é com voz ali de atores, mas com tudo condensado que foi discutido. Poxa, olha a aprendizagem disso. Agora imagina um contexto isso médico. Eu tenho minha IA gravando minha consulta, o paciente chegou em casa, já disparou para ele ali no meu próprio sistema um pequeno podcast, se ele quiser ouvir, sobre um contexto da consulta dele. Mas o médico explicando, o paciente contando ali o que tem, para ele ter um reforço de lembrança e até ter coisas novas que muitas vezes o paciente não consegue. Em toda conversa, as pessoas elas não conseguem reter todas as informações. Né? Então, cara, é um mundo assim, é um outro mundo que dá para fazer o que quiser. Basta a gente ter essa cultura de AI first, né? Ou ter uma cultura ali mínima de AI. Você não concorda? Perfeito. E a cultura, a gente tem que. A parte de cultura, quando a gente vai estudar gestão, a cultura de uma empresa é o pilar central que você vai trazer seus funcionários, né? Então, para as minhas funcionárias, né? Eu já falo, ó, pessoal, pode usar IA, tá aqui, se precisar, tá aqui. Então, eu uso IA first, tudo que eu vou fazer, certo? Você consegue até você gravar sua consulta. O Gustavo, eu não tô bem fechando meu pitch de cirurgia do meu protocolo de emagrecimento, dependendo da pessoa, né? Mas, vamos dizer, meu pitch refrativa, eu falo, boto no Cloud, né? E aí eu jogo lá. Como é que eu posso melhorar? Ó, o paciente falou isso aqui, tal, tal, tal. E aí ele dá toda uma forma que você pode melhorar para você quebrar as objeções dos pacientes, do seu protocolo, da sua cirurgia que você vai performar. Com certeza. Se a gente for mergulhar, né, nesse mar de possibilidades, obviamente que tem muita coisa que dá para ser realizada com IA, muita coisa mesmo. Coisas do tipo, fiz a apresentação da cirurgia refrativa para o paciente. Então você falou para mim que você é o teu closer, né? A gente chama aqui de comercial 2. No comercial 2 a gente divide em quem apresenta e quem negocia. No teu caso, provavelmente você está apresentando e negociando. Você não tem esse profissional de comercial 2. Mas vamos supor a parte de apresentação. Então você não chega e fala assim, olha, eu indico que você faça uma cirurgia refrativa, custa 10 mil reais, eu aceito no Pix, tchau. Não, você apresenta, né? Você fala sobre ela, você mostra coisa. É o que a gente tem que fazer. Agora imagina que você pega o Cloud da vida, 10 consultas na parte da apresentação da refrativa, você vai lá e fala para o paciente a maneira como você sempre apresenta, depois esse Cloud vai condensar, e aí você vai depois num Gama da vida, ou em qualquer outro IA, e pede para criar uma apresentação visual para você usar como roteiro na tua TV. Então, quando você está falando para o paciente, é um roteiro. Olha, agora eu vou falar para você os passos da cirurgia. Do nada abre o slide com os passos. Tá vendo? Passo 1, passo 2, passo 3. Agora,
Gente, dá para fazer coisa demais. Eu tava até conversando, Gustavo, recentemente, tava lá fazendo uma reunião com os membros do Mastermind, aí um pediu, gente, o CRM, apesar de ter no meu, a gente tá tendo dificuldade para controlar estoque, porque ele é meio genérico, assim, como é uma clínica de estética, sai muito, né? Muito insumo, é muito isso, muito aquilo, muito aquilo. Na mesma hora, um membro do meu time falou, não, espera lá, você viu essa nova versão do Gemini? Que nessa versão, você vai lá e coloca, então, qual é o teu desafio, você vai colocar quais são, geralmente, os insumos que você tem aqui dentro, quais são as áreas, quem são os responsáveis por ele monta um aplicativo na hora para você, é um site ali que você vai logar, ou pode ser aplicativo, que aí só vai precisar ter uma cultura que as pessoas vão lá, vão dar baixa e vão dar entrada nas coisas, só que ele é feito para você. Ou seja, tudo, até para estoque. Até quando a gente discutiu, viu, Gustavo, lá no Mastermind de IA, um dos membros do meu time, ele faz psicologia e ele fala muito sobre entender comportamento, né? Entender perfil comportamental de paciente. Como assim? É diferente eu vender para um paciente histriônico do que eu vender para um paciente que não tem esse nível, que não seja histriônico. É diferente a gente vender para um paciente que é e para um paciente que não é. Assim como é diferente de eu vender para um empresário que tem um perfil muito, muito dominante, principalmente fazedor, tomador de decisão, de eu vender para alguém que tem um perfil muito estável, que para tomar uma decisão precisa ter contexto, precisa ter tudo. Poxa, a gente conversando lá, por que não então desenhar uma IA que ela pega o filtro ali no telefone ou no WhatsApp? Pega na ligação pré-consulta se tiver, que é uma coisa que eu ensino muito na mentoria. Para mim, todo mundo deveria ter uma ligação pré-consulta ao invés de ter uma ligação de confirmação de agenda. Pega tudo que está nessas ligações e chega já para o médico em poucas palavras, em um relatório aí de um parágrafo, muitas vezes, ou com 5, 6 tópicos, já, esse paciente você vai conduzir a consulta fazendo mais perguntas para ele, você vai conduzir mais colocando um pouco de medo, focando mais não só no diagnóstico, mas no prognóstico. Esse paciente você vai dar apenas 2 opções para ele, porque ele é decisor. Esse aqui você vai ter que mostrar dados, esse vai... Gente, isso vai ajudar a vender ou não vai? Então tem muita coisa, né, Gustavo, para ser feita. E outra coisa legal, Vitor, vamos dizer, às vezes o médico tem dúvida, cara, meu consultório não é tão bonito, eu não consigo criar essa trajetória do paciente, eu ainda estou atendendo em outro hospital e tal e tal. Por exemplo, lá no hospital que eu atendo, ele é assim, ele é bonito, mas não é aquele... Te entendo. Ryan, não então isso eu tenho... Só que eu falo lá com o sócio e tal, pessoal, vamos investir aqui, mas o pessoal... sabe como é? Não abriu, não teve a virada de chave. Sim, a maioria ainda é autônomo, o dinheiro quer levar para pessoa física, não quer reinvestir no negócio. E o hospital ainda não é a gestão, tu sabe como é isso, né? Não é aquela gestão, ainda é o quintal de casa, vamos falar assim, né? A galera das antigas. Entendo. Já tentei mudar, mas é complicado. Então, o que é que eu faço? Outra dica aí de pessoal, às vezes a pessoa deixa de gravar ou deixa de postar. O importante é postar. Não, acho que foi tu, Vitor, que falou que o feito é melhor que o perfeito. Cara, eu botei isso na minha cabeça e eu, cara, vejo o vídeo, cara, vou postar, não vou ficar postergando isso não. E vai bem, muitas vezes, assim, que se você fizer o roteiro direitinho, ele vai bem. Então, falar, nunca com parede branca. Meu Deus, como é que eu vou fazer aqui no consultório é tudo parede branca? Aí eu pego a IA e falo, tá aqui, meu consultório é assim, assado, tem isso aqui, me ajuda aí. Ela dá ideia, por exemplo, o programa, ela dá ideia, comprar um LED azul atrás da parede, bota ali o aparelho da lata de fenda ali atrás, bota o scrub com o meu nome, pronto, fechou. Tu tá entendendo? Então até a forma que você vai gravar, como você vai gravar, o que ele recomenda que você use. Um vídeo legal que eu fiz, Vitor, teve agora a final da Libertadores, Palmeiras e o Flamengo, né? Aí eu falei, cara, legal. Vou utilizar esse hype que tá tendo para criar alguns vídeos. Aí peguei, fiz lá 3 roteiros e botei assim, nesse roteiro, um deles, depois até se tu quiser entrar lá, tu dá uma olhada. Eu botei assim, eu quero... ele deu a ideia para eu ser um técnico, como se estivesse fazendo ali a entrevista, né, com os repórteres, e eu ia ser o técnico e o óculos não ia ser escalado. Né? Eu não ia escalar o óculos porque ele baixa, ele escorrega, aí entra ali a parte... Aí eu falei, como é que eu vou... qual a forma boa? Tô aqui no meu consultório, como é que eu gravo isso aí? Se eu ficar só parado aqui na frente, não vai...
ficar tão legal. Aí ela deu a ideia. Eu peguei uma muguezinha que tem na de fenda, peguei 2 microfones, botei. E no vídeo fica parecendo que eu tô utilizando coisas assim artesanais do consultório, fica parecendo que eu tô numa sala de imprensa, entendeu? Então ficou espetacular o vídeo. Então, assim, até essas coisas você pode usar a IA para ela lhe ajudar. Você bota ela no seu consultório, diz a ideia que ela dá como é que você grava. Ah, grava reto, grava meio de lado, fica perto de uma maca, vai de jaleco, vai de scrub, vai de de blazer. Ele dá todas as ideias que você precisar, até a iluminação que ele diz, né? Sim, decoração e cenário. Muito bom. Agora eu vou te pegar numa saia curta. Como nós estamos falando de IA, vamos então aprofundar. Nós vamos fazer um concurso de IA. Eu e você tá participando e os médicos que vão ouvir esse episódio hoje, daqui 10 anos, ou se o robô dominar a gente, se o robô estiver ouvindo daqui 100 anos, ele vai votar em qual, em qual candidato de criação de IA. Mas na verdade, isso aqui brincadeiras à parte, é mais para a gente trazer insights, já que esse episódio você é um sujeito muito criativo, pelo que eu conversei aqui, então é para trazer insights. Mas vamos fingir então que é o concurso de IA. Debate pronto, pensei nisso agora. Nós vamos pegar e você vai falar sobre uma IA de marketing, você vai falar sobre uma IA para o médico se desenvolver ou desenvolver o negócio dele, e nós vamos falar sobre uma IA de gestão. Então, marketing, growth e gestão. Desenvolvimento ali e gestão. Então, vamos lá. Já que eu quero te pegar de saia curta para eu ter tempo a pensar, você começa falando de marketing. Fala aí de marketing pra gente. Vou tentar ajudar aqui um pouquinho. Então, vamos lá. O importante é saber que cada IA tem seus pontos fortes e seus pontos fracos, né? Então, não existe a IA perfeita. Tanto que vocês viram aqui só nesse podcast já foram falados aí bem umas 5 ou 6 IAs, né? Então, cada um tem sua expertise. Vamos lá, de marketing. Depende. Você quer criativo? Eu vou até... Não, você escolhe o que for. Vai em uma e já manda. Para fazer criativo, para dar copy e tudo, Cloud e depois ChatGPT. Para imagem, Gemini com Banana. Não, mas não é indicação de IA, não. Como é que você montaria um agente ou alguma coisa que ajudaria a vida deles? Cara, eu iria no Cloud, que é o mais criativo para fazer roteiro. Que eu acho que é importante para quem tá na mentoria, porque às vezes a pessoa vai estar sem ideia, né? Sei. Então, tua visão, poxa, que IA que você tem que ter de marketing? Uma para fazer roteiro, né? E como é que você treinaria seu agente de roteiro? Pronto, o que é que eu faria? Primeiro, o mais importante é você... Lembra que toda IA ela precisa de um prompt. Você vai ter que ensinar ela quem você é. Então você ensino ela quem eu sou. Eu sou o Dr. Gustavo Arruda, especialista em cirurgia de refrativa, com nicho dourado em cirurgia em liberdade visual para tirar o óculos do paciente. Eu atendo em Fortaleza. O meu público do meu Instagram é um público de pacientes, são leigos, não são especialistas na área. Eu quero uma linguagem mais simples, menos formal, mas que ajude a educar o paciente, sempre evitar falas de perfeição contra o CFM, óbvio. A gente tem que colocar, porque às vezes as IAs elas vão colocar, tipo, você vai ter uma visão perfeita. Óbvio que isso não existe, né? Esse sensacionalismo, então... Isso, não é prometer resultado, não. Ou seja, não prometer resultado. as 5 regrinhas de ouro que eu falo. Isso. Então você tem que falar para ela não usar isso aí. Aí pronto. Aí, para facilitar, para criar os agentes mesmo é mais difícil, porque você tem que pesquisar como é que cada personagem desse funciona, né? Então você tem que ensinar ela. Mas assim, uma maneira mais básica para a pessoa que nunca usou e está querendo começar, bota seu nicho, bota quem você é e fala que essa IA vai ser a sua especialista de marketing digital para angariar leads para atrair para o seu consultório. Então, ela já vai estar na cabeça dela que o objetivo é atrair do digital para o consultório. E uma coisa muito importante, Vitor, às vezes a pessoa, cara, eu vou ativar tudo aqui, fazer meu trabalho, vou trazer 800 leads. Igual beleza, traga os 800 leads. Mas se você não tiver o processo e as métricas para converter esses leads para a consulta, que isso é tão importante quanto o criativo, o roteiro, uma imagem, um vídeo viral, não faz. Você vai gastar seu dinheiro todo.
tá? Então, assim, tem que ter o processo. O Vitor tanto ensina a gente na mentoria. Então, o que é o processo? É o lead que você trouxe ser transformado em paciente e o cara sentar na tua cadeira. Para ele sentar na tua cadeira, tu tem que gerar valor, tu tem que conseguir convencer ele a sentar lá e mostrar que você é melhor que os outros. Muito bom. Vamos lá. Eu, se fosse criar um agente aqui do zero de IA para marketing, tenho muitos que eu já criei até para mentorados, mas pegando aqui do zero. Eu criaria um de marketing relacional. Como assim? Todo paciente que bate no meu banco de dados, seja lead, seja pacientes, esse IA, ao bater no meu banco de dados, ele vai ler todo o histórico, porque toda consulta que eu tiver vai ser gravada e já vai para esse banco de dados. Porque eu já uso um próprio aplicativo ali de prontuário que vai me dar essa opção. Eu também, toda conversa de secretária no telefone seria gravada, esses que são em texto ali, num WhatsApp, eventualmente, também cai nesse banco de dados. Eu começaria a me relacionar, criaria uma régua de relacionamento com essas pessoas. Essa régua de relacionamento a cada 45 dias, a cada 2 meses, a cada 30 dias. Também não posso ficar mandando muito, porque ninguém quer ficar recebendo dica de médico o tempo todo. Mas basicamente pegaria coisas assim, dicas muito simples de serem colocadas em prática dentro de casa, novos estudos, novas abordagens, mas coisas não tão densas, coisas que em 1 ou 2 parágrafos aquilo é feito, é entregue em áudio. Então imagina que a dona Maria na consulta ela fala para você que a catarata, o que tem prejudicado muito ela, além da questão funcional, é que ela, depois que ela aposentou, ela cuida ali dos netos, ajuda todo mundo, só que ela virou meio que a costureira da casa, ela tudo remenda uma coisa aqui do seu José, faz isso, faz aquilo, papapá. Aí ela gerou um contexto para você. Esse contexto, a minha ela tá treinada para pegar esse contexto dela, já emulou minha voz e dispara para ela a cada 40, 50 dias alguma coisa nova. Maria, que é o Dr. Vitor, lembra de mim? Olha só, tem um novo estudo aqui falando de catarata, tem um novo agora, além da cirurgia, uma nova maneira que eles descobriram para você manter também ou ter melhor qualidade. E como você falou lá que está costurando, espero que você continue costurando, hein, depois da cirurgia, porque olha, eu fiquei muito feliz em te ajudar, mas olha isso aqui, eu acho que pode te ajudar. Ou seja, eu começar a ter um relacionamento complexo, porque cada paciente me dá um contexto. Eu estou mandando áudio para eles, feito por tudo uma IA. Então aqui, obviamente, que a ideia eu tenho. Criar isso aqui é um pouco mais complexo, mas hoje com as ferramentas que tem, dá. Então essa seria a minha ideia de IA para marketing relacional. Traz uma para mim agora, Gustavão, sobre crescimento de consultório ou do médico, da carreira dele. Vamos falar um pouco de growth aí. Como é que uma IA viaja para mim e fala, Vitor, eu trago essa IA aqui. Cara, de growth, vamos pensar. Eu acho que seria um IA que, na minha visão, né, quando você colocar, o paciente colocar a sua dor lá, e, por exemplo, na minha área de refrativa, a catarata, existe lente que vê só para longe, lente que vê longe de perto, lente que vê só intermediário e longe, então você tem uma variedade muito grande de lentes. Eu acho que um IA legal seria ter essa experiência interativa de como ficaria, ó, essa lente aqui ela vai fazer isso e vai te dar visão longe, perto, intermediário. E com essa forma assim, a gente conseguia, o paciente quando chegasse, porque eu passo um tempo explicando cada tipo de lente. Então quando ele viesse, ele já ia saber os tipos de lente que tem. Então seria uma forma mais educativa para o paciente, de uma forma bem simples, informativa, para ele já vir sabendo ali o arsenal que existe de possibilidades para isso. E assim a gente consegue crescer mais e Escalar tempo. e escalar tempo para você até, quem sabe, evoluir a sua forma de atendimento mais tecnológico e a first para outras clínicas e assim conseguir fazer esse growth maior e você ficar só na gestão. Aí é bom demais, né, Vitor? Maravilhoso essa ideia. Até porque, quando a gente traz isso no contexto, eu sempre falo que você precisa, numa consulta, entender, educar e depois vender. Eu gasto muita energia educando, falando do porquê, as diferenças das cirurgias, qual que é a doença dele, fazendo um prognóstico.
aliada ao diagnóstico, então o que isso vai repercutir lá no futuro. Quanto mais o paciente chegar preparado e eu precisar fazer com que ele entenda menos sobre o meu esforço, porque ele chega lá entendendo mais, mas eu não tenho tanto esforço. E aí eu foco mais na parte relacional e transacional do que só na educacional, e ajuda muito. Então, perfeito essa sua dica. Vamos lá, a parte do concurso agora está comigo. Se eu fosse pensar em growth ou até crescimento do médico em si, da carreira. Vamos lá, o que eu criaria? Eu criaria uma IA no qual eu iria alimentar no banco de dados dela, um agente, tudo o que é da minha área. Então, oftalmologia, Sociedade Brasileira de Oftalmologia, legal, mas também ia trazer latino-americana, americana, ia pegar os grandes, fala para mim um grande jornal, uma grande revista, ou algo que seja relevante no mundo da oftalmologia, que saia artigos com frequência. Deve ter um journal aí, algum... Uau, American Academy of Ophthalmology. Maravilha, uau. Nebraskas também, que é da catarata refrativa. Catarata refrativa, ou seja, a gente consegue se parar para pensar, ou até usa IA para pensar para a gente consegue pegar uns 20, 30. Maravilha, eu vou treinar essa IA só para ela cortar caminho comigo. Eu falo, olha, eu vou entrar uma vez por semana aqui e eu vou ter 15 minutos para estudar o que há de novo no meu mercado. Então ela condensa, ela fica fazendo essa leitura de uma maneira muito assim, real e temporal. E aí eu chego, em 15 minutos, eu tenho um relatóriozinho ali, olha, saiu... Ela vai pegar, encurtar o relatório e até traduzir. Olha, saiu esse relatório aqui falando de catarata, que tem uma novidade, que essa novidade, tem esse pré-cirúrgico também, que é essa pomada que estão utilizando agora, ou pós-cirúrgico, tal. Ou seja, eu fico sem precisar estudar todos os artigos da área, eu fico me especializando. Mas o melhor, eu treino essa mesma IA para apontar para mim novos estudos, mas também novidades terapêuticas e tecnológicas. Então, talvez aquilo que só vai no Brasil chegar daqui a um ano e todo mundo comentar e comprar, eu descubro que tem, eu descubro que talvez eu possa ir na China ou na Alemanha e ser o primeiro a trazer na minha região. Ou seja, eu começo a ficar à frente de colegas, e aí eu começo a trazer isso em conteúdo. Eu começo a ser muito mais bem informado, porque eu tenho uma IA fazendo esse trabalho por mim. Maravilha. Muito bom. Esses agentes de IA, Vitor, a gente consegue... Os agentes, para o pessoal que não... Às vezes a pessoa não tem tanta... na verdade, os agentes, eles são IAs que você tem dentro do ChatGPT, do Cloud, desses todos, do Gemini, em que ele vai buscar nos sites. Então, se você quiser viajar para o canto, ele pode fazer, ele pesquisa no Booking o valor, pesquisa a passagem aérea, então ele vai te dar tudo. Então, imagina se ele faz isso, então na sua área ele vai conseguir também aprender, estudar e ter todo esse arsenal para você evoluir mais e passar para o próximo nível na sua área. E também ele faz tradução dos artigos. Antigamente, artigo em russo. Cara, difícil, né? Pega o artigo em russo da minha área, ou da qualquer área que você quiser, ou um artigo em chinês, se você joga na IA, ele vai traduzir o artigo todinho para você poder estudar. Então, a barreira linguística, até nessa parte de estudo, também ficou para trás com as IAs. Total. Agora imagina o Gustavo. Todo mundo tem que ter um diferencial competitivo na comunicação. Onde que médico não cresce? Comunica como médico, aí só médico vai seguir ele. E todo mundo blasé, né? Falando a mesma coisa. Parado, aquele conteúdo que eu chamo... Vocês fazem mentoria, sabem bem que eu fico chamando de jornal hoje. Chega lá e fica falando óbvio toda hora, a mesma coisa. É a mesma coisa eu ficar gravando vídeo falando assim: olá, você é médico, sabia que a internet pode te ajudar a ter pacientes? Use o Instagram. Ah, pelo amor de Deus. Então a gente precisa ter essa noção. Aí, imagina que eu tenho uma IA só fazendo essa curadoria de novos artigos, traduzindo eles, e um cara 15 dias, uma vez por mês, ou uma vez por semana eu tiro 10 minutos, peço para ela fazer, ela me traz. Eu já tenho um outro agente criado só para pegar o que ela me trouxe e criar um script de Reels de 1 minuto só para trazer novidade. E aí eu condiciono a minha audiência, que eu sou o primeiro oftalmologista no Brasil, que toda semana eu trago novidades. Poxa vida. Olha só, já tem meu diferencial competitivo. Eu não sou aquele médico jornal hoje que foi só falando: você tem catarata, faça uma cirurgia. Não, eu tô trazendo novidade do negócio, entendeu? Então assim, ó, é um mundo cheio de potencial, Gustavo. E que bom que nessa 1 hora de conversa, um sujeito como você, jovem, bem formado, curioso, que tem um negócio de sucesso, que graças a Deus em pouco tempo, não só pela mentoria, mas pela tua cabeça,
pela vontade de colocar a bunda numa cadeira, estudar, ir para cima e fazer acontecer, tua clínica está acontecendo. E você vai deixar muito cirurgião oftalmológico comendo poeira por trás. Primeiro, por não ter a atitude que você tem de buscar coisa nova. Quando você entra numa mentoria como a minha, ou quando você fala que quer fazer outras coisas, você tem uma atitude perante a vida, você tem coragem de buscar, coragem de pagar o preço, de estudar muito aquilo que você faz, não só na IA, mas também na medicina. Mas para mim, agora, com a cerejinha do bolo, curioso ao ponto de entender que a primeira tecnologia, eu sempre falo isso, a primeira tecnologia que teve na história foi um pedaço de osso na mão de um macaco. Foi lá que ele conseguiu. A tecnologia nada mais é do que a expansão de qualquer sentido ou de qualquer parte de um corpo humano. Quando um macaco pegou um pedaço de osso, aquilo se tornou um braço mais forte, foi uma extensão da força dele, ele dominou tribos, depois na evolução começou a construir culturas e tudo mais. A IA nada mais é do que a evolução dos olhos de um bom médico, do tato desse bom médico, de como que ele vai poder gerir melhor um consultório, do cérebro dele, ao invés dele parar e ficar criando mais vídeos. Então, comece a entender que isso é tecnologia e que ela nada mais é do que uma expansão de tudo aquilo que você já faz. Basta você querer utilizar ou não. Meu caro, eu já me despeço de todo mundo que está ouvindo esse episódio aqui e agradeço muito quem está ouvindo aqui, que se daqui 5 anos eu salvar, eu mudar, virar a chavinha de algum médico por ele ouvir esse episódio, já valeu a pena. E eu quero te agradecer pela intensidade, pela eloquência, porque muitos médicos que a gente entrevista não têm tudo isso, e também pela inteligência rápida de dar respostas. Só que para terminar esse episódio, não é o Vitor que termina, é você. E aí você vai terminar de duas maneiras. A primeira delas, você vai dar alguma dica para esses médicos. Essa dica, eu sempre chamo ela de prescrição. A prescrição que você vai dar para quem está ouvindo aqui pode ser um livro, pode ser uma IA, pode ser um agente, pode ser fazer um hobby, aquilo que você quiser. Então a prescrição é tua. E você vai terminar, hipoteticamente, aparecendo no celular de todos os seus colegas médicos, esses mais de 500 mil de médicos que existem no Brasil, e vai dar um recado para eles. Eu não sei se esse recado é negativo, é positivo, é alarmante ou não. Agora o microfone é teu, eu já te agradeço. Tá, eu queria primeiro agradecer demais aí pelo convite e pelos esses ensinamentos. E só para fazer um adendo, eu só atendia no hospital, Vitor, uma tarde, que era uma quarta tarde. Hoje eu atendo segunda, terça e quarta tarde e quinta de manhã. Para tu ter ideia aí de como foi a melhora, né? Então, uma dica que eu podia dar para os colegas é, é uma coisa simples, mas que mudou muito a minha vida, tá? Que é, comece simples, mas comece. Não tente a perfeição, porque é melhor ter o vídeo postado do que você ficar postergando sempre esse vídeo. E outra coisa, que eu já até falei, eu vou reforçar. Trate o marketing, estude, siga um método e metrifique e veja dados de tudo. Que você com certeza vai ter sucesso. Tu já fez a pergunta, Vitor? Já, a pergunta é o recado final. E agora, então, se fosse perguntar para mim mesmo, olha, ó, você é o host agora. Se fosse perguntar para mim mesmo, o que é que eu me perguntaria? Você já ouviu falar de ROI, que é retorno sobre investimento, né? Então, qual é o maior ROI da minha vida? Eu vou falar para vocês. Foi meu casamento. Por quê? Se não fosse a minha esposa, com meio celebridade e tudo, eu não estaria aqui, não estaria aprendendo, não estaria abrindo a cabeça, virado a chave. E também me deu meus 2 filhos, são a Gisele e o Rodrigo, que são os maiores ROIs da minha vida. E eu só tenho a agradecer a todos e muito obrigado pelo convite.